Guerra contra Edom. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Hazazão-Tamar. Hazazão-Tamar e Fonte de Gedi são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país o povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo, e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus. Expulsaste os moradores desta terra de diante do Teu povo de Israel e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, Teu amigo. O Teu povo tem orado nesta terra, e aqui construímos um templo em Tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra ou doenças ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo, onde Tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a Ti pedindo socorro, e Tu atenderás o nosso pedido. Agora os Amonitas e os Moabitas, junto com os Edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, Tu não os deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para Ti, pedindo socorro. Todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaziel e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaziel disse: Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isto que o Senhor Deus diz. Não se assustem, nem fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram.
Aí os levitas que eram descendentes de Coate e de Corá começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas, e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje. Depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo, ao som de música de harpas, liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim o reino de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. O fim do reinado de Josafá. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considera certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, pois o povo ainda não tinha resolvido adorar somente o Deus dos seus antepassados. Todas as outras coisas que Josafá fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história de Jeú, filho de Hanani, que fez parte da história dos reis de Israel. Mais tarde, o rei Josafá se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de maldade. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até a Espanha. Os navios foram construídos em Ezion-Geber, mas Eliezer, filho de Dodavá, profetizou contra Josafá o seguinte: O Senhor Deus vai destruir o que o Senhor construiu, porque o Senhor se tornou aliado de Acasias. Os navios se quebraram e não puderam ir até a Espanha. E esse foi 2 Crônicas, capítulo 20. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para você ouvir todos os dias um capítulo da Bíblia. Que Deus te abençoe.